Bom, com esse vídeo eu vou querer resolver duas situações que eu estava querendo resolver aqui no canal. A primeira delas, as pessoas os meus seguidores, os meus inscritos que pediram para que eu pudesse contar um pouco da minha história de vida, né? E eu até poder atrelar isso em alguns outros vídeos para que eu pudesse utilizar como exemplo, né, na questão que eu falo tanto de produtividade, de liderança e também no assunto que eu venho comentando aqui ultimamente voltado para prosperidade. E segundo, também de algumas pessoas que vieram me procurar no Instagram, que me procuraram aqui no YouTube também, para poder falar que a minha vida é assim hoje, porque eu sou muito sortudo, né? Porque eu tive regalias, porque, não, eu já tô nessa situação. E nada contra essas pessoas, tá? Elas não conhecem a minha realidade, elas não conhecem o meu passado. Então eu também tô aqui para falar para elas e para quem quiser aprender de que a minha vida não foi tão boa assim e que existia uma luta muito grande, né, durante toda essa trajetória até hoje, né? E ainda é uma luta muito grande, mas que eu ainda vou para lugares muito mais distantes, com certeza. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Sócrates Cordeiro do canal Produtividade e Liderança. Hoje eu não vou falar nem sobre produtividade, nem sobre liderança, né? Eu vou falar sobre a minha história de vida aqui, compartilhar com vocês um pouco, rápido também, né? Sobre a minha história de vida. Como eu falei, muitas pessoas acham que os que se destacam no meio profissional, no meio da prosperidade, no meio do sucesso, né, acham que a vida é fácil. A gente cansa de ver nas postagens, seja no LinkedIn, seja no Instagram, algumas postagens onde a gente vê, por exemplo, um iceberg, onde a pessoa tá lá, vitoriosa, lá em cima, mas a maior parte do iceberg, abaixo d'água, foram as tristezas, foram as lutas, tudo que as pessoas passaram para poder chegar onde elas estão hoje. Esse vídeo eu vou fazer ele sem script, sem roteiro, vai ter muito pouco corte aí para você, inclusive participação especial das minhas cachorras e da minha família também que está aqui hoje essa semana, a semana do meu aniversário. E é legal também aproveitar essa semana, até porque exatamente no dia do meu aniversário, que foi no dia 28, eu refleti muito sobre a minha vida, sobre tudo que eu passei até aqui, né? Então foi legal casar com esse momento de compartilhar essa minha história com vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Bom, eu tenho 37 anos, então há 37 anos, quando eu nasci, a minha mãe era casada, estava junta lá com meu pai biológico, e já daí começou alguns problemas, né? O meu pai biológico, ele bebia muito, ele era alcoólatra e bebia demais. Esses dias foi o meu avô, ele se foi, eu ouvi algumas histórias do meu pai, né, que eu nunca tinha ouvido falar de o quanto ele bebia, né? E isso resultou que toda vez que ele fazia isso, ele mudava completamente o seu humor e aconteciam os problemas na minha casa dele bater, né, na minha mãe. Então esse foi um motivo muito forte de separação dos dois. E aí separaram, enfim. A minha mãe, ela conheceu o meu padrasto, que hoje eu chamo ele de pai, ele é o meu pai, né, o que me criou. O meu padrasto, ele já tinha 2 filhos, né, de um outro casamento. Ele era viúvo. Então eles se conheceram, começaram a namorar, e aí beleza, se casaram, né? E aí eu ganhei 2 irmãos, então era eu e mais 2 irmãos. Isso eu morava no interior de Pernambuco, se chamava Afogados da Ingazeira, se chama ainda, né? Nós vivemos lá até os meus 5, 6 anos de idade. Então saindo de lá nós fomos morar
em Recife, Pernambuco também, na capital. O lugar que a gente morava era muito, muito, muito simples, né? O meu padrasto, né? Eu vou chamar ele de pai, tá, gente? O meu pai biológico, enfim, ficou lá atrás. E aí a vida começou em Recife. Então nós morávamos num lugar que era muito simples, se chamava Curado 4, lembro até hoje, onde eu passei boa parte aí da minha infância. E a vida começou, né? Nós 5. Com pouco tempo veio meu irmão caçula, né? Então éramos 4 filhos e meu pai e minha mãe, né? Meu pai trabalhava, minha mãe começou a trabalhar com pouco tempo. Tudo era muito difícil, tá, pessoal? Assim, a gente nunca passou fome, graças a Deus. Nunca passamos fome. Mas era tudo muito difícil, era tudo muito suado, muito corrido. Eu, como toda criança, eu tinha os meus sonhos, né? De ter uma bicicleta, de ter um videogame, aquela coisa toda. Muitos amigos meus tinham isso. E eu não pude ter no momento que eu queria, né? Então, daí começou já algumas limitações financeiras nesse sentido. Com pouco tempo, uma das pessoas da minha família, não vou revelar quem aqui, não precisa, até para não expor ninguém, começou a usar drogas. Começou a fumar. E beleza, até então não tem problema fumar, mas até pela idade começou a ser um problema sim. E aí descobrimos, tentamos reclamar, etc., mas com muito pouco tempo, essa mesma pessoa começou a entrar no mundo das drogas, através da maconha. E aí, pessoal, eu vou falar um pouco de alguns fatos que aconteceram no meio do caminho, mas foram mais de 25 anos de problemas, porque toda a nossa família, ela começou agora a trabalhar em cima dessa situação. Situação que já era muito difícil em termos financeiros, ficou difícil também em termos de controlar a própria situação. Ficou difícil porque começou a assumir coisas de nossa casa, né? Começou a assumir dinheiro, começou a assumir objetos e começaram os problemas de fato, né? Essa pessoa ela foi evoluindo nesse mundo das drogas e as dificuldades elas foram aumentando muito. Pra vocês terem ideia, minha mãe é uma guerreira e ela ia atrás dessa pessoa, né, dentro das favelas, para vocês terem ideia. Recebia muitas ameaças de morte, não só ela, meu pai também, a nossa família como um todo. E aquilo abalava muito a gente, né, porque a situação que a gente via, aquela pessoa, né, dentro de casa, era muito difícil, era muito desconfortável também viver tudo aquilo. Foi um verdadeiro pesadelo, né. Aqui um dia, e a gente começou os processos aí de poder internar essa pessoa. Ela foi internada várias vezes, e era sempre um ciclo. Começava a internação, com o tempo começava a dar problema lá, saía, voltava para casa, depois passava um tempo sem usar, depois começava a usar, depois começava a sumir as coisas, etc. Começava a dar problema, sumia, a gente demorava para achar, para encontrar. Encontrava às vezes através de alguém que falava alguma coisa, alguma amizade, alguma coisa do tipo. E eram difíceis essas situações também. E a gente começou inclusive a receber ameaças, né, dentro de casa. Teve um dia que foi crucial, que eu lembro até hoje, eu estava chegando do colégio e bati na porta, eu não tinha chave na época, e ninguém atendia, daqui a pouco atenderam e minha mãe, não, baixa, e a gente ficou abaixado. Eu lembro daquela situação muito tensa, né, e ela tinha recebido uma ligação dizendo que ia ter bala lá em casa, na janela, né, ia começar a ter bala lá. Então a gente tava com medo, e na mesma noite, pessoal, a gente se mudou. Olha só que loucura, nem se mudou, né, a gente foi morar na casa de uma tia minha, por conta dessa situação. Era muito pesado. Eu lembro até hoje da cena do meu irmão caçula. Ele nem sabia, nem tinha noção do que estava acontecendo. E ele num cantinho assim na parede chorando, porque a tensão realmente era muito grande. Não tinha como não ser envolvido por tudo aquilo, né? Então,
nós fomos morar na casa dessa tia nossa, e aí passamos um tempo lá, até que achamos um outro local, né, lá em Barra de Jangada, dentro de uma cidade chamada Jaboatão, que fica do lado de Recife. Então nós fomos morar lá. Nisso ele estava desaparecido, depois a gente encontrou, internou novamente, foi aquele ciclo que eu já expliquei para vocês, e começou a dar problema lá também, né? Até que a gente se mudou por definitivo para Candeias, que era um bairro do lado, e nisso eu fui crescendo, né? Eu fui crescendo nesse meio e todas as atenções eram voltadas para essa pessoa. Então, assim, eu jamais vou reclamar do meu pai e minha mãe de atenção disso, mas acabou que era muito desperdiçado tudo isso para essa pessoa, né, que dava problema. E nisso também faltava dinheiro, nisso também tinha os meus sonhos, etc. Consegui ter uma bicicleta que meus pais, com muito suor, me deram. Isso muito tempo depois de todos os meus amigos já terem. Muitos e muitos anos depois, eu até consegui ter um videogame que eu queria, mas depois de muitos anos de lançado, porque realmente as dificuldades eram muito grandes. O meu pai biológico, ele não ajudava financeiramente, então minha mãe teve que se virar demais, batalhar demais para que eu pudesse estudar, por exemplo, em uma escola particular, mas era uma escola, era o mínimo, né? Não era uma coisa cara nem avançada, que nem podia, era impossível isso acontecer. Eu também comecei a jogar vôlei, o que ajudou muito em descontos em relação ao colégio. Eu fazia minha parte nesse sentido, né? Bom, estávamos então morando em Candeias. Esse ciclo que eu falei para vocês, ele acabou se repetindo muitas outras vezes. Teve uma situação que aconteceu que quando eu cheguei, um dia cheguei lá do colégio à tarde, no prédio, e eu encontrei essa pessoa, uma outra pessoa gritando lá atrás do prédio, vem ajudar fulano, etc. O que aconteceu? Quando eu cheguei lá, estava essa pessoa no chão, toda, sabe, ela tinha se jogado do prédio, sendo bem direto. O prédio era de 3 andares com o piso, né? Então ele caiu 4 andares. Ele usou muita maconha, enfim. E ele, não sei, delirou na hora, alguma coisa do tipo. Ele também tinha alguns traços suicidas. Mas enfim, se jogou, né? E tava no chão lá, era só sangue, ele tava todo quebrado, sabe? Eu na época eu tinha muita raiva dele por conta de tudo que acontecia. Eu cheguei a apanhar porque, enfim, sumia dinheiro em casa, mas quando eu vi ele naquela situação, eu tinha muita raiva, realmente eu desejava que ele morresse naquele momento, mas me deu alguma coisa que eu acho que foi Deus, e aí eu ajudei ele, né? Eu tava sozinho em casa, eu tinha mais ou menos 10, 11 anos de idade, tá? Então, olha a atenção que era a minha vida, 10 anos de idade, 11 anos de idade, ter que resolver essa situação. E eu gritava socorro para os vizinhos, para alguém me ajudar, e as pessoas até vinham, os adultos, mas não sabiam o que fazer. Naquela idade eu tive que controlar a situação, né? Falar o que eles tinham que fazer, coisa que experiência eu não tinha nenhuma, né? E acabou que a gente colocou ele dentro de um carro, nem poderia ter colocado, né? Ele já estava todo quebrado. Mas enfim, a gente conseguiu levar ele no bombeiro, etc. No final das contas, ele quebrou 2 pernas, 2 braços, ficou surdo de uma das orelhas. Não completamente surdo, mas perdeu boa parte da audição. Rachou a testa, um monte de problema. Gente, ele parecia uma múmia de gesso quando voltou para casa, né, do hospital. Passou um tempo no hospital lá e parecia uma múmia de gesso. Estava todo cheio de gesso, né? Teve até situação que ele não conseguiu ir no banheiro e você já imagina o resto aí. Então, nessa situação, olha só, né, o que a droga faz com a pessoa, que o vício faz, né? Nessa situação, ele me impedia para ir pegar cigarro para ele, né? Eu dizia, eu não vou. E teve uma das situações que ele, inclusive, foi tentar, então eu vou tentar, cara, muleta, uma dificuldade danada, e caiu dessa cara. Gente, assim, ó, era difícil, o negócio era muito tenso, né? E isso perdurou, gente, 25 anos, né, de nossas vidas.
Foi problema, esse nome de problema. Não contei aqui nem 1% do que aconteceu. Muitas coisas aconteceram, né? Vizinhos ajudaram, familiares. Foi bem complicado. Mas a vida segue, né? Então a gente vai tentando. Eu fui progredindo na escola e cheguei a fazer faculdade. E aí, como eu era bom em exatas, eu acabei fazendo ciência da computação. Eu gostava muito, né, de computadores, de jogos, etc. E aí fiz esse curso, né, que me possibilitou aí entrar na área de software, que é o que eu trabalho até hoje, né. Bom, nesse meio termo eu casei, as coisas foram evoluindo, enfim, eu fui crescendo gradativamente na empresa, né. O meu crescimento na empresa eu vou falar em um outro vídeo que eu vou falar para vocês, mas enfim, eu comecei estagiário. Hoje sou sócio-diretor de uma das empresas do grupo. Muito legal, amo o que eu faço, né? Mas não foi fácil chegar até aqui. Então, eu lembro até hoje que quando eu era estagiário, eu recebia R$600 e a passagem de ônibus, né? Como salário. E minha faculdade era tipo assim, R$550. Então, gente, é isso mesmo. Sobrava R$50. Nesse meio termo, eu tinha feito 2 visitas ao meu pai biológico. E aí, depois dessas 2 visitas, 2 ou 3 visitas, eu não lembro bem, nos 10, 11 anos de idade, 12. E logo após essas visitas, ele chegou a falecer. Ele faleceu por conta da bebida, por conta do álcool, de uma doença chamada cirrose, né? Mesmo anos depois de ter bebido, ele tinha sido tão afetado pela bebida que ele morreu por isso, né? Então, quando ele morreu, ele era aposentado por invalidez. Ele começou a vir uma pensão para mim, né? Essa pensão era pouco na época, era R$250, algo do tipo, né? Então, o dinheiro que sobrava para mim era esse, para poder fazer algum outro curso que eu queria fazer, que eu queria ser desenvolvedor, né? Eu estava lá como estagiário, eu só fazia implantar os sistemas, instalar os sistemas, e aí eu queria ser desenvolvedor, né? Programar, fazer software. Então não tinha dinheiro para fazer o curso, e aí, enfim, dava os pulos lá, dava o jeito para poder fazer isso. Teve uma situação, só voltando um pouco, que aconteceu também. Na época eu não estava tão bom na escola, voltando um pouco, antes da faculdade, eu não estava tão bom na escola, e minha mãe, com muito sacrifício, conseguiu pagar um reforço para mim, né? Ou seja, aulas particulares com muito esforço, para poder eu aprender mais, porque eu não estava indo bem, era português e redação, e literatura, né? Não estava indo bem, nunca fui bem nisso. E aí, estava fazendo as aulas e tal, em um dado momento do tempo, teve um traficante que veio me procurar na escola, e aí ele me fez ameaças também. Ele disse que ia invadir minha casa, ele falou que eu morava em Candeias, etc. Eu fiquei com muito medo. E ele disse que eu tinha que dar um dinheiro para ele e que eu não podia contar para ninguém, porque senão, enfim, vocês imaginam o que ia acontecer. Então eu fiz as contas, o dinheiro que eu pagava o reforço dava para pagar o que ele estava me pedindo, né? Ele falou o nome da pessoa, enfim, eu vi, deve ser verdade, né? Eu era muito jovem na época. Então eu passei todo o dinheiro para ele. E eu não fazia mais o reforço. Enfim, aí depois minha professora de reforço descobriu, falou para meus pais e foi aquela confusão, né? Então, para vocês verem, assim, que nem tudo na vida é muito fácil, né? Então, voltando aí para o que eu estava falando, eu fui lá fazendo a faculdade, fui evoluindo, né, lá no trabalho. E aí eu comecei a namorar, casei com essa pessoa, né? Minha ex-esposa, passamos muito tempo namorando e casado, foram cerca de 14 anos. E a gente foi montando nossa casa, muito simples também. Eu lembro até hoje do primeiro apartamento. Meu Deus, aquele prédio, eu não sei como se sustentava em pé, e ainda se sustenta. Era muito simples, mas era o que a gente podia pagar na época. Apartamento de R$600 de aluguel, enfim.
E a gente começou a nossa vida. A gente começou a se descontrolar financeiramente, e foi criando uma bola de neve de dívidas muito grande, né? Então eu cheguei a ficar muito endividado, eu não dormia, isso afetava toda a minha saúde mental, sexual, tudo. É uma coisa muito ruim, muito ruim. Se você está na dívida, eu sei o que você está passando, porque eu já passei. E aí, a vida foi acontecendo, enfim. Ela engravidou, com muita dificuldade, mas ela engravidou. E aí, quando a gente estava fazendo as ultrassons, eu mesmo percebi que eu ficava lembrando de outras ultrassons aí que tinham ocorrido, né, que tinha acontecido. E eu percebi que a parte preta, que seria o líquido amniótico, ele estava muito pouco, né? E aí eu perguntei para a pessoa na hora, para o médico, não, para ver se é normal. Aí ele olhou assim e tal, volta aqui em um outro momento, né? Então a gente voltou em um outro momento, já tinha uma banca, né? Eles tinham conversado entre si e eles viram que o resultado daquele exame mostrou para eles um problema, né, na gravidez. Os rins dele não funcionavam, do bebê. Por não funcionar, eu não sabia, né? O bebê dentro do ventre, ele ingere aquele líquido amniótico, aquilo preenche os pulmões e passa por todo o sistema digestivo até ele urinar aquilo e aquilo ficar naquele ciclo, né? E como os rins não funcionavam, ele não urinava. Por não urinar, o processo não acontecia. Então eles disseram pra gente, olha, ele não vai formar o pulmão direito e é praticamente impossível ele sobreviver. Então não pode fazer o aborto, né, por conta das leis brasileiras, e nem a gente queria, né, a gente tem esse lado cristão que também não deixaria, e vai ter que esperar nascer. Mas infelizmente quando cortar o cordão umbilical, ele não vai respirar, ele vai morrer. E gente, a gente decidiu guardar isso pra gente, né? A gente só contou pra nossa família, e no máximo 1 ou 2 amigos, e vivemos com isso, né? Pô, a gente sabia que o bebê ia morrer. Então, mas sempre ficava aquela esperança, né? Sempre ficava aquela esperança. Então a gente esperou e foi a barriga foi crescendo. Eu particularmente acabei criando não aversão, mas eu não conseguia ter um carinho com a barriga, sabe? Então para mim foi uma experiência muito negativa esse momento de gravidez, porque eu não vivi, eu só pensava nisso, né? Então eu vivia muito triste, etc, mas a gente ia levando, até que num dos exames de 8 meses, né, a gente viu que a pressão dela estava muito alta. Então a médica disse, vai precisar nascer agora, né, porque senão pode dar um problema com a mãe. E fui naquela correria, já começou a me dar aquele desespero, né? Porque eu já sabia que ia acontecer. Eu estava me preparando para o próximo mês, né? O 9º mês. Então adiantou. E aí começou o processo de poder forçar, né? Para que ele pudesse ser aquilo ali um parto natural, né? Então começou o processo, começou a dar as contrações, etc. Demorou um certo tempo. Na época, o médico, na minha visão, ele não foi legal com a gente, porque meio que forçou a barra para eu pagar um parto dele, né? Ele dizia que não sabia como é que era a equipe e tal, me colocou um medo muito grande, me chamou no canto para conversar. E eu fico rendido, né? Você é médico, você está dizendo que isso é importante e eu vou pagar. E lembra que eu falei para vocês que eu era endividado? Então eu tirei empréstimo. Eu tirei um empréstimo na hora, online ali no aplicativo para poder pagar aquilo ali. E aí foi, né? O nosso bebê, ele nasceu. O nome dele era Saulo. Ele ainda viveu, ele foi um guerreiro, meu filho. Ele ainda viveu um dia praticamente. Mas depois ele veio a morrer. Enquanto ele estava vivo, ele estava na UTI neonatal. E eu não queria deixar ele em momento nenhum. Estava preocupado com a mãe, com minha ex-esposa, mas ao mesmo tempo queria ficar do lado dele, né? E eu ficava lá do lado dele, etc. Ele ainda abria os olhos. Gente, ele era perfeito, meu filho. Ele era perfeito. Não tinha problema nenhum por fora.
mas ele só desenvolveu 30% do pulmão. Então foi muito pouco, ele não respirava. E aí eu lembro que a última vez que eu vi, e aí foi um momento bem marcante na minha vida, nunca vou esquecer essa cena. Eu tava querendo ir no banheiro, e aí depois eu ia encontrar com minha ex-esposa. Então ele abriu os olhos e ele olhou pra mim, gente. Ele olhou pra mim. E, enfim, foi o último olhar que ele me deu, né? Primeiro e último olhar. Então, a gente recebeu a notícia, eu e minha ex-esposa, que o coração dele tinha parado. E, enfim, ele morreu. Nós o enterramos. Pouco tempo depois a gente separou. Por N problemas nossos. Somente nossos. Ninguém precisa saber, enfim. E a minha vida seguiu, né? E, gente, assim, ó, eu tô contando isso tudo pra vocês. Recentemente, esse ano agora, né, eu fui sequestrado. A história, eu vou até deixar aqui no card pra vocês, a minha história aí desse sequestro. Por que eu tô contando tudo isso, né? Porque, gente, na minha visão, você entrar num buraco, você não se dedicar na sua vida, você não ser um empresário de sucesso, você não ser uma pessoa feliz, na minha visão, é uma escolha. Porque eu poderia muito bem escolher. E o meu pai batia na minha mãe. E alguém da minha família usava drogas. Passou 25 anos dando problema. A minha situação financeira era muito ruim. Eu não conseguia comprar nada. Eu era muito endividado. O meu filho morreu. Eu fui sequestrado. Gente, quantas situações, quantas pessoas você conhece que passa por uma dessas situações e se afunda na vida? E se utiliza disso para poder, com vitimismo, se esconder, né, de sua própria derrota, se esconder de seu próprio fracasso e não usar isso para poder alavancar e ir muito mais em frente, sabe? Então, assim, ó, a história que eu conto aqui não é para ninguém sentir pena de mim. Eu odeio isso. Não preciso da pena de ninguém. Não preciso. Porque eu passei por tudo isso. E o homem que eu sou é devido a toda a vida que eu passei. Agora, a diferença é que eu escolhi não entrar em buraco. A diferença é que eu resolvi me utilizar disso para poder crescer, para poder saltar ainda mais. Me utilizar disso para poder ganhar ainda mais força, para poder ir muito mais além. Então, na minha visão, são escolhas. Escolhas que você pode ter para poder ser alguém na vida, para poder ser um empresário, para poder ter uma carreira de sucesso, para poder ser um diretor em uma empresa, para poder ser o que você quiser. Então, assim, ó, pare de vitimismo. Pare de usar desculpas esfarrapadas e coisas que aconteceram em sua vida para que você não dê o próximo passo. Pare com isso. Você pode fazer muito mais. Se eu pude, você pode fazer mais. E você pode perguntar a qualquer amigo meu, qualquer pessoa do meu convívio. Eu não fico por aí triste, gente. Eu sou sempre alto astral. Sempre, sempre. Porque essas coisas passaram, foram difíceis e tal. Meu filho morreu, cara, foi um mês no buraco. Foi assim, ó, uma coisa avassaladora. Mas, gente, a vida continua. Vou fazer o quê? Por que eu vou me acabar? Não existe motivo para isso. Deus não quer isso na gente. Você pode nem acreditar nele, né? Mas existe um algo, se você não acredita em Deus, que certamente ou não quer ou que pode sim te movimentar para frente. Agora, são escolhas. Você pode escolher se ferrar na vida, ou você pode escolher o contrário. Eu escolhi o contrário. Eu falo de tudo o que aconteceu na minha vida de forma muito tranquila hoje, porque eu ressignifiquei tudo isso, né? Eu pude levar tudo isso como um aprendizado para poder seguir em frente. E todo o meu propósito de ajudar pessoas, enfim, ele também foi pautado por isso.
né? Porque eu pude ajudar essa pessoa da minha família, eu pude ajudar pessoas ao meu redor, né, que me ajudaram também quando eu mais precisava naquelas épocas das dificuldades. E eu quero fazer isso assim ainda com muita gente. Agora, eu escolhi. Eu espero que você escolha. Eu espero que você escolha seguir em frente, se resolver e não se deixar ser vitimista de problemas que são seus. Passou. Tudo que aconteceu na sua vida passou. Eu vou deixar essa mensagem final para você. O passado é impossível mudar alguma coisa. É impossível. Agora, o seu presente, ele tá aí, ele tá acontecendo. O que você vai fazer depois desse vídeo? Só você pode escolher. E você tem esse poder dessa escolha, dessa decisão que ela é sua e somente sua. E o futuro você tem como construir. Mais uma vez, é escolha sua. Espero que você tenha gostado. Se você também tem uma história difícil, comenta um pouquinho aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Marque aí o sininho também para você receber a notificação dos próximos vídeos que virão. Eu fico então por aqui, um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau!